E aí galera, beleza? Queria mostrar para vocês isso aqui, é no site do Yahoo. Milhares de pessoas, pedem clemência nos Estados Unidos para o condenado à morte que se diz inocente. Inclusive atores, pessoas, bastante famosas lá e tal, atriz, aqui tem uma foto de uma atriz aqui que está participando dessa campanha. Aí estão falando aqui que cerca de 60 mil americanos estão mobilizados nessa campanha para poder tirar o cara que estaria preso inocentemente. O cara que está preso inocentemente é um senhor, 53 anos, negro, tá? Que teria matado uma mulher de 19 anos branca. E a gente sabe que nos Estados Unidos dá muita confusão essa coisa de negro e brancos e tal, costuma dar muita confusão. A questão é que esse senhor teria matado a mulher de 19 anos e a polícia chegou a essa conclusão porque detectou esperma dele nela. E ele foi condenado à prisão à pena de morte e está para ser executado. Só que surgiram testemunhas, outras evidências e tal, que levam a crer que quem matou a mulher de 19 anos não foi esse senhor de 53 anos. Quem teria matado a mulher teria sido o noivo dela. O noivo dela é um ex-policial. E ele teria descoberto que ela estava traindo ele com esse senhor e resolveu matar ela. E por situações assim, fortuitas, acabou que as evidências acabaram caindo no colo desse senhor aqui de 53 anos, que está na iminência de ser executado pela corte lá, pelo sistema prisional americano, norte-americano. Uma coisa que me chamou a atenção nessa reportagem desde o começo é por que há essa mobilização tão intensa. Se você for muito apressado, você vai falar assim, é porque o cara é inocente e está para ser morto. Esse raciocínio parece muito interessante. Mas você já viu alguma mobilização dessa quando um cara é falsamente acusado de estupro? Por exemplo, vocês viram uma mobilização dessa para poder inocentar o Neymar quando ele estava sendo acusado pela Nájila? Não, né? Pelo contrário, você via muita gente falando, não, ele deve ter feito bobagem sim, não sei o que, a cara dele não me engana. Eu ouvi esse tipo de coisa na rua. Então, assim, um cara quando é acusado falsamente de estupro, o pessoal não se preocupa se ele vai ser preso, se ele vai ser estuprado, violentado, vai ser morto na cadeia. Ninguém está se importando se a imagem dele vai ser manchada ou não. O pessoal, eu já vi matérias falando do próprio poder público, falando que é melhor um estuprador inocente preso do que um estuprador efetivo solto. E que se eles ficarem preocupados com essa questão de se o cara é um estuprador inocente que está sendo preso ou não, que isso desestimularia as vítimas a denunciarem. Eu já ouvi essas bobagens em alguns veículos de comunicação. Por que nesse caso eles estão tão preocupados em salvar esse cara? Vocês prestaram atenção que esse cara que está preso, né, aqui no nosso mundo MGTOW, o termo que a gente se refere a esse tipo de pessoa é o cafajeste. Ele era o amante da novinha, 19 anos, da menina modernete. Ele não era o beta provedor, não era o marido ou namorado oficial, né? Ele é o cara sexy, né? A gente sempre fala aqui. Era o cafajestão. Era o que estava comendo por fora. Então, é isso que mobiliza a sociedade feminista, né? A nossa sociedade ocidental, principalmente, a ter um carinho especial com ele. Então, não é só o fato dele ser inocente, é porque ele é inocente e é um cara sexy. Então, se fosse o noivo dela que tivesse em vias de ser executado, tá? E tivesse uma suspeita de que quem tivesse matado a menina fosse o amante, talvez não tivesse uma repercussão tão intensa assim, tá? E aí vale a pena lembrar daqueles dois terminhos técnicos, ibistofilia e outro termo técnico é síndrome de Estocolmo, que é aquela tendência da mulher gostar de criminoso. Aqui no Brasil temos vários, tem o maníaco do parque, tem aquele outro maníaco lá de Brasília, tem o goleiro Bruno, todas essas pessoas que mataram mulheres de forma serial ou não, ou de forma pontual, eles são desejados por um monte de mulher. Eles recebem cartinhas dentro da cadeia e tudo. O maníaco do parque recebeu inúmeras cartinhas de amor. O outro lá que matou as mulheres lá em Goiás, né? Se não estou enganado, Goiás, Brasília, não sei. Casou. Ele dentro da cadeia, condenado por ter matado 20 e tantas mulheres. Ele casou. É isso mesmo. A mulher resolveu casar com ele. Tá? Ele estava na briga na justiça para poder ter o direito de casar com a outra a mulher lá que era condenada também. Mas, enfim, ele arrumou mulher dentro da cadeia. Um maníaco lá que matou um monte de mulher. E o goleiro Bruno
estava envolvido com um monte de mulher. Esses dias mesmo eu fiz um vídeo sobre isso. Ele estava envolvido com um monte de mulher na época que ele matou a tal da Samúdio. E ele preso, uma das namoradinhas dele vai lá visitar ele frequentemente dentro da cadeia, passa por um monte de infortúnios, né, situações forçosas e constrangedoras para ir lá encontrar o grande amor da vida dela, que é um cara que matou uma outra mulher, né? Então, assim, a gente vê o que que mobiliza a nossa sociedade. Eu não estou questionando a inocência desse cara. Nenhum inocente deve pagar por crime que não cometeu e principalmente perder a vida por causa disso, né? Mas o que me chama a atenção aqui é qual é o real motivo dessa mobilização. Se fosse o noivo dessa menina que foi assassinada, né, essa jovem de 19 anos, que tivesse nessa situação, será que teria uma mobilização tão intensa? Será? Será que fosse um estuprador falsamente acusado, eles estariam tão preocupados assim se ele ia ser preso, ia ser enrabado dentro da cadeia, se ia ser morto e tal? Parece que há dois pesos e duas medidas sempre quando a gente olha para a sociedade e percebe um furdunço muito intenso das mulheres. A gente tem que respirar um pouquinho e olhar com calma que a gente vai ver que sempre tem um interesse secundário. Beleza, galera? É isso aí, mais uma Red Pill.